Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de revisão, não é? Esta aula, que é uma complementação das atividades de roteiro que nós enviamos e também uma complementação das aulas do projeto Aula em Casa da Secretaria de Estado da Educação. E nossa revisão, ela vai abordar o renascimento científico, o racionalismo e também o empirismo, já que essas últimas temáticas foram abordadas no início e durante as transmissões das aulas de filosofia do projeto Aula em Casa. Mas ela tem como foco específico também a grade curricular do ensino de filosofia ministrado no CMPM 5, no Colégio Militar da Polícia Militar do Amazonas 5, Tenente Coronel Cândido Mariano. Então, na nossa revisão, nós faremos uma breve abordagem pelo surgimento da história da filosofia e fazendo uma breve abordagem também com as correntes filosóficas que predominaram durante a Idade Média, não é? E depois estaremos fazendo a contextualização do momento que ocorre a transição do pensamento medieval para o pensamento moderno, que é o Renascimento, não é? O Renascimento científico e o Renascimento cultural. Porém, nós teremos ênfase especificamente no Renascimento científico, uma vez que ele influenciou o desenvolvimento da filosofia moderna, do início da filosofia moderna. Então, sejam bem-vindos. As dúvidas que vocês eventualmente terão, ou comentários, poderão ser feitos, não é, na nossa sala do Google Class, nossas 3 salas do Google Classroom, né, do segundo ano de filosofia, onde nossas aulas, né, onde essa aula será postada também. Então, desde já eu quero agradecer a sua participação. Esta é a nossa aula inaugural também do nosso canal do YouTube, né, o professor Aldinei aqui virando youtuber, né? Esperamos que essa vez aqui não seja apenas a primeira, e já que você está nos acompanhando também, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal, né? Se inscreva no nosso canal, dê o seu like, dê o seu feedback para o seu professor, né? Dizendo onde que nós precisamos melhorar, né? Também nos dando retorno de como esta comunicação está chegando até você. Enfim, sejam todos bem-vindos para esse momento. Esse momento é um momento atípico, né? É um momento onde nós temos atividades, regime de aulas não presenciais, né? E estamos aqui fazendo essa complementação. Obviamente, né, que esse é o primeiro contato que nós estamos tendo, né? No EAD, nós temos 2 formas de comunicação entre professores e alunos. Nós temos a comunicação síncrona e a comunicação assíncrona, né? No caso aqui, a nossa comunicação está sendo assíncrona porque ela não é ao vivo, né? Então, sejam bem-vindos e vamos, então, prosseguir na nossa aula de revisão. Só relembrando, né, quem vos fala é o professor Aldinei Moura Barros. Sou graduado em Filosofia pela Universidade Federal do Amazonas. Sou também mestre em Educação Especial, pela Universidade do Minho, com o título revalidado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito bem, então vamos fazer um retrospecto, então, de um breve histórico, né, dos principais períodos da história da filosofia, desde o seu surgimento até o nascimento da filosofia medieval. Então, a filosofia vai nascer lá na Grécia Antiga,
no século VI a.C., e ela vai se estender, a filosofia antiga, até o século VI depois de Cristo. Dentre esse período, nós vamos destacar a filosofia patrística, que, embora sendo estudada como filosofia medieval, ela, na verdade, se iniciou no último período, na última fase da Antiguidade, né? Então, a filosofia patrística, ela foi importante porque ela marca o surgimento da primeira síntese ocorrida entre o cristianismo e a filosofia grega antiga. E dentre as várias correntes que surgiram, então, com o movimento patrístico, nós temos aqueles que julgavam fé e razão irreconciliáveis, como era o caso do filósofo Tertuliano de Cartago, né? E o Tertuliano de Cartago tinha como máxima a expressão latina credo quia absurdum, ou seja, creio porque é absurdo, ou ainda que seja absurdo. E esse filósofo também, ele dizia que o que Jerusalém tem a dizer a Atenas, né? Ele dizia que Jerusalém, dos patriarcas, dos profetas, é santa, é pura, e nada tem a dizer ou a ver com a Atenas dos filósofos pagãos, né? Então, o filósofo Tertuliano de Cartago via razão e fé como duas esferas do conhecimento irreconciliáveis. Nós temos também a corrente dos que julgavam fé e razão conciliáveis, né? Dentre elas, São Justino Marte, que foi o filósofo que foi responsável pela elaboração do conceito de sementes do Logos, né? Ele dizia que o Logos, que é Jesus Cristo, na teologia cristã, tinha se revelado a alguns filósofos antigos, como Heráclito, como Sócrates, como Platão, né? E isso, então, para o filósofo Justino Marte, legitimava o uso da filosofia por parte do cristianismo. E os outros nomes principais aí são Santo Agostinho de Hipona e também São Tomás de Aquino, já no período da escolástica, né? Por volta do final da escolástica, nós temos a corrente que julgavam razão e fé irreconciliáveis, mas afirmavam que cada uma tem o seu próprio tempo ou a sua própria esfera de atuação. Posição esta representada pelo filósofo Nicolau de Cusa, né? E aí nós temos então a filosofia medieval, que nasce, né, do esforço dos patrísticos, né, por volta do século VIII, que a patrística já era uma escola de pensamento consolidada, portanto, e a filosofia medieval, propriamente dita, se estende do século VIII até o século XIV da era cristã, né? Então, por este momento, nós temos então, por volta do século XIV, nós temos então alguns fatos que ocorreram, como o renascimento carolíngio, né, que possibilitou o nascimento da escolástica, a segunda síntese filosófica do cristianismo, né, e a filosofia. E aí nós temos também acontecimentos como as cruzadas, né, que aumentou o intercâmbio entre o Ocidente e o Oriente. Nós temos a conquista da Península Ibérica pelos árabes, né, fato este que reintroduziu as obras de Aristóteles no continente europeu, que até então eram desconhecidas, não é? Em parte disso, graças à visão negativa que a igreja tinha sobre Aristóteles, não é? Até então Aristóteles era considerado um filósofo ateu, até que surgiu a síntese de São Tomás de Aquino, não é? Então, assim como Santo Agostinho fez a primeira síntese filosófica de uma filosofia grega antiga, que foi o platonismo com o cristianismo,
nós temos então São Tomás de Aquino com a sua síntese da teologia cristã com a filosofia aristotélica, não é? E esta visão de mundo, esta visão de ciência, esta visão de filosofia proporcionada pela reinterpretação de Aristóteles, motivada por São Tomás de Aquino, ela foi importante para consolidar o pensamento científico também do cristianismo. E uma vez que as obras de Aristóteles inspiraram o geógrafo grego Cláudio Ptolomeu, que no início do século I da era cristã formulou o sistema geocêntrico, que propunha a Terra como centro do universo, fortemente baseada na concepção aristotélica. Então, isto colaborou para que Aristóteles fosse elevado a uma categoria acima dos demais filósofos, né? Ao ponto de os grandes sintetizadores, né, da escolástica se referirem a Aristóteles em seus escritos como o filósofo, o artigo maiúsculo e o F também maiúsculo, ou seja, as ideias de Aristóteles foram tomadas como verdades, tanto filosóficas, tanto científicas, como também dogmáticas. A Igreja assumiu a postura de que Aristóteles não poderia ser contraditado de forma alguma. E as ideias aristotélicas elas vão ser colocadas em xeque graças ao desenvolvimento científico, né? Graças à divulgação de novas ideias, de novas experiências, de novos instrumentos também, que chegaram à Europa graças a esse intercâmbio cultural aí. A conquista da Península Ibérica a partir do século VII pelos árabes, né? As guerras religiosas entre cristãos e árabes, o movimento das cruzadas, o renascimento das rotas de comércio, não é? Tudo isto colaborou para que uma nova visão, para que um novo pensamento, para que uma nova forma de abordagem da filosofia e da ciência fossem, então, adotadas pelos pensadores aí, pelos humanistas, não é? Aqui nós temos aqui uma carta celeste, né, que foi produzida numa obra que sintetiza aí a visão do sistema geocêntrico do mundo, a Terra como centro do universo, né? Então, vejam só, o que nós temos, então, em termos de ciência, por ocasião do Renascimento? Nós temos o predomínio, então, da cosmovisão ptolemaica, né? A cosmovisão de Cláudio Ptolomeu, que é pautada pelo geocentrismo, ou seja, a ideia de que a Terra é o centro do universo. Então, nesse contexto, a filosofia moderna ela vai ter início com a passagem da metafísica escolástica à física moderna, em um período histórico no qual as ciências ainda não estão especializadas, não é? Então, aqui nós temos uma mudança de paradigma, uma vez que a natureza ela vai ser retomada como o padrão para se fazer ciência, não é? O heliocentrismo aqui, então, desenvolvido pelo astrônomo polonês Nicolau Copérnico, vai, então, adotar a ideia de que o Sol passa a ser o centro do universo, não é? E essa mudança de paradigma, essa mudança de modelo, ela vai gerar uma nova visão de mundo, com grandes consequências para a filosofia e também para a ciência. E aí nós temos também
o nascimento da física, né? O nascimento da física moderna, que tem como pressupostos mudanças no pensamento filosófico que levam a novas hipóteses sobre o universo e a posição do ser humano no cosmos. Esta posição era a posição justamente defendida pelos humanistas, né? Os humanistas defendiam não apenas esta nova abordagem científica, como também eles propunham uma posição, uma nova visão sobre a posição do ser humano no cosmos, né? O Renascimento também passa por uma base matemática, né? A matemática e a observação empírica, que, por sua vez, vai ser proposta pelos astrônomos e filósofos do período moderno, como Nicolau Copérnico e Giordano Bruno, terão grande importância para o desenvolvimento futuro da ciência. Então, assim, nós temos aí o surgimento também do grande físico, não é? Do grande cientista do Renascimento, que é justamente o físico, astrônomo, matemático, filósofo Galileu Galilei, não é? E esse filósofo e cientista moderno Galileu Galilei tem uma participação singular no renascimento científico, porque ele passa a ser o cientista que vai, pela primeira vez, corroborar as afirmações científicas do cientista polonês Nicolau Copérnico, que havia proposto um novo paradigma de visão do mundo de então, do universo de então, que é o heliocentrismo, a substituição da Terra pelo Sol como centro do universo, e aí as descobertas do Galileu Galilei vão corroborar essas afirmações aí do cientista Nicolau Copérnico. Isso vai causar um grande rebuliço no mundo científico, porque o Galileu Galilei vai descobrir que não apenas a Terra tem astros, satélites que giram ao seu redor, como outros planetas do Sistema Solar também possuem essa característica, né? O Galileu torna-se descobridor aí das luas de alguns planetas, e isso vai fazer com que ele sofra um processo, né? Ele responda a um processo da Inquisição, né? E as suas obras terminam sendo condenadas e ele é obrigado a abjurar para não ter o mesmo fim que Giordano Bruno. Mas uma coisa não se poderia mais voltar atrás, né? As bases da nova ciência estavam lançadas, as bases da nova filosofia também estavam lançadas, e isso foi um movimento que não se pôde parar, né? A marcha da modernidade estava, enfim, a grande velocidade. Então, aqui nós vamos dar uma observada em alguns aspectos da filosofia e também da ciência. Então, observe aí, nós temos o nosso primeiro gráfico aqui, eu vou chamá-lo carinhosamente de gráfico, né? Nós temos aí as figuras, né, de Nicolau Copérnico, Johann Kepler, ou João Kepler, né? Esse infográfico, ele aportuguesou alguns nomes, e também aí o Galileu Galilei, certo? Então, esses filósofos aí, eles vão ter como principais ênfases, uma nova crença no poder da razão, né? Eles vão também ser filósofos que, apesar de serem racionalistas, eles não irão,
desprezar os dados da experiência sensível, porque nessa nova visão da ciência como matriz da natureza, né, os filósofos vão propor que a ciência volte a ser praticada nos moldes da antiguidade, ou seja, na observação direta da natureza, ou seja, na ênfase da experiência como geradora de fontes do conhecimento. Né? Dentro dessa nova configuração do mundo, né, do pensamento científico, vai nascer a filosofia moderna. E a sua primeira escola filosófica, que é o racionalismo, né? Que também vai ser uma escola filosófica que vai ter como principal característica uma grande crença no poder da razão. Porém, esta crença ela vai afirmar a primazia da razão em detrimento da experiência sensível, em detrimento dos sentidos. Uma vez que o racionalismo é uma escola fortemente influenciada pelas ideias de Platão, então o filósofo francês René Descartes é um filósofo que defenderá a primazia da razão como fonte segura para um conhecimento. E aí, o filósofo René Descartes vai ser um filósofo muito conhecido pela sua célebre afirmação cogito ergo sum, né, em latim, penso, logo existo. E a sua primeira obra, né, que é o discurso sobre o método, é uma obra que vai inaugurar uma nova postura filosófica, a postura do Descartes, que é a dúvida como método. É a dúvida como método. Então, o Descartes vai ser um filósofo que vai partir do sujeito para, a partir do sujeito pensante. Ele começa, ou ele queria estabelecer um fundamento firme para a filosofia, e esse pensamento, esse fundamento começa com o pensamento. Né? Penso, logo existo. O filósofo René Descartes vai ser um filósofo que, então, vai partir do eu, a figura do eu pensante, né? Do pensamento, ele deduz a existência do eu pensante, e esse eu também, ele é um eu separado do mundo físico, do mundo material, do mundo que o rodeia. Então, o Descartes vai inaugurar o que nós chamamos de dualismo. Né? Ele vai dizer que o ser humano é uma res cogitans, uma coisa pensante, e também uma res extensa, ou seja, uma coisa corpórea. Né? Porém, na sua tentativa de estabelecer um firme fundamento para a filosofia e também para a ciência, o filósofo René Descartes chega a uma hipótese, ele formula a existência de um gênio mau hipotético que tenta pregar uma peça no indivíduo, tenta enganar o indivíduo. Ele vai dizer, mas e se existir um gênio mau que queira me enganar? Né? A primeira certeza indubitável do Descartes é a certeza da existência, a certeza do eu pensante, penso, logo existo. Ele vai dizer, então, que deve existir um fundamento mais sólido que vai garantir que vai garantir que eu não seja enganado por esse gênio. E ele vai buscar na inspiração de Platão, né? Ele vai buscar nas ideias de Platão a propositura de uma ideia inata, não é? Ele vai dizer que todo ser humano traz em si mesmo uma ideia de perfeição. Ele vai dizer, mas de onde é que eu tenho a ideia de perfeição se eu nunca vi
um ser perfeito, né? Não apenas nunca vimos um ser perfeito, como todas as coisas que estão ao nosso redor são imperfeitas. Somos marcados pela imperfeição. Ele vai dizer, então, que a ideia de um ser perfeito necessariamente tem que ser verdadeira. Ou seja, o ser perfeito existe porque ninguém perfeito pode produzir algo mais perfeito do que ele mesmo. Então ele vai dizer que o ser perfeito existe e esse ser perfeito é Deus. Então, todos os filósofos racionalistas, eles vão ter como marcas a crença indubitável no poder da razão, certo? Tendo uma matriz, um viés matemático. Então, todos os filósofos racionalistas, René Descartes, Nicolau Malebranche, Leibniz, né, Pascal, todos eles são matemáticos, né? O próprio René Descartes, quando escreveu o discurso sobre o método, ele fala sobre geometria, né? Spinoza, quando escreveu a sua ética é totalmente demonstrada com proposições geométricas, né? Então, a matriz matemática, do pensamento matemático, é predominante no racionalismo, né? Isso vai caracterizar todos os filósofos racionalistas. Paralelamente ao domínio do racionalismo na filosofia continental, né, a filosofia continental foi um movimento, foi a denominação que os filósofos britânicos deram à filosofia desenvolvida na Europa, certo? Porque nas Ilhas Britânicas, lá no Reino Unido, começou a se desenvolver uma escola filosófica que vai se pôr como contraposição ao racionalismo, que é justamente a figura, justamente a escola do empirismo, que é proposta inicialmente pelo filósofo empirista inglês John Locke, né? Então, nós temos aí o John Locke. Ele é importante porque ele também é o pai do iluminismo, né? E atualmente, na nossa aula, nós estamos ministrando no Google Class sobre o contrato social. Então, por isso que eu achei importante fazer essa revisão, para que a gente tenha uma noção do pensamento de John Locke, porque a sua visão do conhecimento, a sua postura, a sua propositura filosófica, ela vai também influenciar nas suas ideias sobre o contrato social, né? Porém, aqui nós não vamos nesse momento falar sobre o contratualismo, né? Vamos falar sobre o contratualismo na nossa segunda revisão, tá bom? Mas essa revisão de agora, ela diz respeito ao renascimento científico, ao racionalismo e ao empirismo. Então, vejam só, lá nas Ilhas Britânicas, então no Reino Unido, vai ter uma tríade de filósofos, né? John Locke, inglês, George Berkeley, irlandês e bispo anglicano, e o escocês David Hume. Esses três, então, são a tríade do empirismo, né? O filósofo John Locke vai lançar uma obra chamada Ensaio sobre o Entendimento Humano, publicada em 1690, onde ele rebate a noção cartesiana de ideias inatas. Ele vai dizer que não existem ideias inatas, mas ele vai dizer que a nossa razão é uma tábula rasa, né? A tábula rasa é uma expressão usada para descrever a tábula rasa é uma espécie de tabuinha, né? Que o aluno nas escolas da Roma Antiga usava. Consistia numa pequena lousa, na verdade,
de cera, né? Uma pequena lousa com a parte de cima com a superfície de cera, onde o estudante, a criança, escrevia com um pequeno estilete, né? Ele, na verdade, entalhava ali a sua lição. Ele entalhava a sua lição, né? Com aquele estilete ali naquela tábua. E no dia seguinte, quando a lição já era aprendida, já era tomada, então o professor ou o aluno pegava uma lâmina e raspava aquela lousa. Ele raspava aquela lousa para que ela pudesse ser reutilizada. Então, usando essa metáfora, o filósofo John Locke vai dizer que a nossa razão é uma tábua rasa. E a experiência vai, então, escrever os conteúdos da razão. Então, a propositura da escola empirista vai ser o resgate da valorização dos sentidos na produção do conhecimento, uma vez que esta abordagem era, vamos dizer assim, desprezada pelos racionalistas, porque o filósofo René Descartes e seus seguidores acreditavam que, embora os sentidos nos fornecessem determinadas doses de conhecimento, esses conhecimentos eram conhecimentos que não eram dignos de confiança, uma vez que os sentidos poderiam nos enganar, né? E aí, vejam só, nós vamos ter também aí o filósofo David Hume, que é um chamado empirista cético, né? E o David Hume vai ser um ceticista radical, vai ser um ceticista, um empirista cético, que vai levar o empirismo às vias de fato, né? Ele vai aprofundar os questionamentos levantados por John Locke, mas ele vai colocar em xeque a própria noção da ciência, a própria noção do conhecimento, né? É um filósofo muito importante por causa da sua teoria, das suas conclusões sobre a questão da causalidade, né? Bom, nós chegamos assim ao final dessa nossa revisão, porque, como vocês tiveram a revisão, os problemas levantados pelo empirismo versus racionalismo só foram resolvidos com o surgimento do filósofo Immanuel Kant, né? que é também o maior filósofo iluminista, e nós iremos estudar o filósofo Kant também no final da teoria do contrato social. Porém, antes disso, vamos estudar o filósofo Kant também com respeito à sua visão a respeito da teoria do conhecimento, né? Então, nós vamos fazer uma breve introdução desse filósofo, uma vez que, por causa da grade curricular do projeto Aula em Casa, nós tivemos, na verdade, uma antecipação de conteúdo, né? O projeto Aula em Casa antecipou os conteúdos do capítulo 10, que é justamente a questão aí a visão aí do empirismo e o racionalismo, e aí, então, eu achei por bem manter essa abordagem, fazendo a contraposição com as nossas atividades do roteiro. Então, na verdade, essas atividades que nós estamos tendo atualmente da teoria do contrato social, elas deveriam ser dadas antes do racionalismo e empirismo. Porém, o projeto Aula em Casa antecipou o conteúdo, então nós resolvemos manter a ordem que foi iniciada pelo projeto Aula em Casa e retomar, então, o nosso conteúdo paulatinamente. Deixem os seus comentários, vocês podem comentar na página, no canal do YouTube,
e também na página, lá no Google Class, tá bom? Então, nós nos veremos por lá na próxima quinta-feira. Foi um prazer tê-los aqui. Espero que tenham gostado da nossa aula. Até a nossa próxima aula.